Olá, graça e paz. Lucas no capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31. Esta é a nossa porção de hoje. Aqui nós temos a famosa narrativa, para alguns parábola, do rico e do Lázaro. Particularmente falando, não considero isto como uma parábola, por uma série de fatores muito longos e não posso tratá-los aqui. Mas a sequência de narrativas aqui neste ponto de Lucas não dá a noção de uma parábola, e o que Jesus está dizendo de forma muito direta, objetiva, sem rodeios, tudo demonstra que ele está narrando algo concreto. Já vista como ele começa a própria narrativa e como ele termina a narrativa de forma muito seca, muito rígida, muito clara, muito nítida, Lucas teria percebido se lhe contassem que fosse uma historieta, um aforismo, uma analogia qualquer. Mas o texto não dá essa indicação, também porque trata de coisas espirituais. Diz Jesus que havia um certo homem rico. Ele narra como um fato que ele conhecia. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande satisfação. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Ora, dentro da sociedade que Jesus estava e das pessoas que estavam ouvindo isso, era natural ter pessoas ricas e ter pessoas mendigas. E diz que havia um mendigo sentado, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, o paraíso. Por que o seio de Abraão? Porque foi o primeiro homem, segundo a própria teologia bíblica, é o primeiro homem de fato, de fé. Ele inaugura esse processo de fé, de confiança em Deus. Por isso, o paraíso, então, também foi homenageado, se podemos dizer assim, com o seu nome, elevado para o seio de Abraão, em outras palavras, porque ele foi o primeiro, que exerceu este tipo de fé que os escritores bíblicos estão falando. E morreu também o rico, foi sepultado. Note a divergência ou a diferença do tratamento. O Lázaro levado pelos anjos ao seio de Abraão, o rico simplesmente sepultado. No Hades, no inferno, nesse caso no Abadom, estando em tormentos, o rico levantou os olhos, quer dizer, ele abre os olhos do outro lado. Há um momento que fecha os olhos aqui nessa existência, parece que há um momento de escuridão ou de inconsciência, e aí abre os olhos, nesse caso espirituais, lá do outro lado. No outro lado, os dois já estão, as suas vidas espirituais já estão definidas. Um está em uma determinada circunstância, em condição, o outro está em outra. No inferno, estando em tormento, o rico levantou e viu ao longe Abraão, Lázaro, junto com ele. Ele reconheceu Abraão e reconheceu Lázaro. E então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Tormento, fogo. Do outro lado,
água e sem tormento e sem fogo. Mas Abraão disse: filho, lembra-te de que você recebeu os teus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós, há mais de um aqui, e vocês, há mais de um lá. De modo que os que querem passar daqui até vocês não podem. Se tentar fazer alguma coisa, ajudar, não podem. Nem os daí, os de lá, passar para cá. Então já havia pessoas lá. Já havia mais de um lá. Então o rico disse: pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele tem memória, ele tem lembrança, e ele tem desejo sincero de que não aconteça com os seus vivos o que ocorreu com ele. Olha que interessante. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, Abraão disse: eles têm a Escritura. Porque Moisés estava morto e os profetas também nesse momento. No entanto, os escritos de Moisés e os escritos dos profetas estavam sendo lidos todos os sábados nas sinagogas e as pessoas conheciam. Então, Abraão diz: olha, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a Escritura. Olha que coisa interessante. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Ora, ele quer que uma pessoa que está morta ressuscite e vá à casa dos seus parentes. Uma pessoa qualquer. No caso, Lázaro, que era um mendigo que ninguém dava crédito a ele, que o próprio rico nunca o ajudou. Por isso foi destinado ao inferno, porque nunca foi solidário, nunca recebeu toda a riqueza, viveu pomposamente e nunca fez nada para ajudar o próximo. E um próximo que estava inclusive na sua porta, aguardando qualquer auxílio. Esse homem nunca fez nada. Insensível. Nós podemos aumentar os adjetivos aqui, mas eu não quero fazer isso. No entanto, o outro não tinha nem condições de pecar. Tão debilitado que estava, não podia cometer pecados. Quando morre, vai diretamente. De tão debilitado que estava, vai para a presença de Abraão, vai para o paraíso. E o que acontece? Alguns dizem que é parábola por causa dessa história do paraíso, mas aí é falta de conhecimento da forma, da própria cultura do Antigo Testamento que via o mundo dos mortos. Há uma estrutura. Jesus Cristo quebra essa estrutura e faz algo diferente. Não temos tempo aqui para falar sobre isso, não. O vídeo vai ficar muito longo. Mas Abraão diz: olha, se eles não escutam mortos ilustres, Moisés estava morto, todos os profetas estavam mortos, mas estavam sendo falados sobre eles e o que eles escreveram e o que eles ensinaram todos os sábados na sinagoga. Eles não ouviam mortos ilustres, Moisés e os profetas, eles iam ouvir um mendigo batendo na porta deles, dizendo que ressuscitou e que viu o irmão deles no inferno? É óbvio que não. E que coisa interessante essa narrativa. Eu sou apaixonado por ela no sentido de que, pela clareza com que ela trata as coisas do pós-morte, nos dá um vislumbre do pós-morte. E nós devemos estar atentos a isso. Deus abençoe você.